Como noticiamos há pouco, a Câmara dos Deputados aprovou por 283 a 155 o projeto do marco temporal. Um projeto polêmico, mas importante para o Brasil, né, Tiago? Outra polêmica e muita falácia sobre esse tema, Marcelo e audiência, mas a verdade é uma só. Já que nós estamos em terras tupiniquins, vamos falar o português claro. Esse negócio estava uma bagunça. Não existia um critério técnico no Brasil, ou não existe ainda hoje, né? Porque esse projeto aprovado na Câmara ainda vai ao Senado, a matéria anterior revelou isso muito bem, mas essas demarcações ainda estão muito inseguras. Muitas vezes, essas demarcações ultrapassam os limites da política indigenista, avançando sobre interesses ligados a áreas de proteção ambiental, à segurança na faixa de fronteira, a propriedades privadas, a projetos de infraestrutura como estradas, redes de energia, comunicação e recursos hídricos e minerais. A parte da infraestrutura, eu cito o Morro dos Cavalos, na BR-101, em Santa Catarina, que não tem um túnel, pois a rodovia passa dentro de uma área demarcada. Para a construção, é necessário uma negociação com os índios, isso mesmo. De acordo com o levantamento feito pela Câmara dos Deputados, sem um marco temporal, o Brasil teria 1,5 milhão a mais de desempregados e uma perda significativa das exportações, porque o agro vai reduzir. É que cada índio atualmente tem direito a 390 hectares. É a média da população indígena por área já demarcada ou ocupada. Caso o PL 490 não fosse aprovado e se acabe com o marco temporal, nós teríamos no país a demarcação de mais do que o dobro da quantidade de terras indígenas já demarcadas atualmente. E cada índio teria 790 hectares. Então, vejam que aumenta significantemente. Então, para cumprir o papel do jornalismo e traduzir as informações difíceis para que todos entendam, o que os índios já tinham de terras demarcadas até 1988 permanecem. Desde então, como o marco havia uma insegurança jurídica, novas áreas estavam sendo criadas livres, mas que não eram ocupadas por indígenas anteriormente. O caso mais emblemático, eu vou citar aqui, foi o dos indígenas Xoclém de Ibirama, em Santa Catarina. Mesmo não ocupando a área lá em 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal, os indígenas conseguiram a demarcação de cerca de 37 mil hectares, amparados pelo argumento de que haviam sido expulsos aqui da região na primeira metade do século XX. Portanto, a gente vê que há uma insegurança jurídica muito forte sobre isso. Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro não anunciou novas áreas demarcadas e Lula, em 4 meses de governo, já anunciou ou autorizou, a demarcação de mais 6 áreas só nesse ano, ele fez errado, porque existia uma insegurança jurídica e esperava-se que o Congresso Nacional, que é quem legisla no Brasil, a gente falou isso no sábado, tomasse uma decisão sobre isso. Então, o presidente, por decreto, uma ministra que é do interesse da área, de povos indígenas, dá uma canetada e sai autorizando por aí, tanto é que ela teve alteração. Não compete mais a esse ministério, que está ainda sob discussão se vai permanecer ou não, a autorização dessas áreas. É como se você dissesse que o professor vai agora legislar sobre a regra dele e não mais o Congresso. Um exemplo, Mas não, é preciso que os legisladores controlem esses recursos, porque você não pode tirar muito da saúde para não faltar na educação e por aí vai. Assim como você não pode demarcar muito, porque não há critérios técnicos aprovados, em detrimento das áreas já ocupadas pela população, até mesmo pelo agronegócio. Um exemplo é essa área do Morro dos Cavalos em Florianópolis, que já é reconhecida, eles não vão ser afetados em nada, e ontem fizeram paralisação ali, eles vão continuar ali. A área já é demarcada por eles. No entanto, sem um marco temporal, já havia um projeto nesse Ministério da Guajajara, podendo ampliar essa área, afetando inclusive a área urbana de Palhoça. E aí você vai fazer o que com aquelas áreas urbanas atingidas ou afetadas que já há população morando?
As pessoas vão ter que pagar um passe, uma autorização, comprar o terra do índio? Não pode, porque essa área não pode ser vendida, não pode ser negociada. Então havia uma paralisação no Congresso, uma discussão, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Várias áreas foram autorizadas a serem demarcadas por detrimento de decisões do Supremo, mas havia um imbróglio jurídico grande, isso não estava andando no Congresso e agora sim tomaram a decisão de colocar esse processo em votação. Ontem foi aprovado na Câmara, com maioria expressiva, né? E agora ele segue para o Senado e se espera que ele seja votado, porque votado e aprovado, como a gente citou, os números dizem que se nós não tivermos esse marco como referência, nós corremos riscos de mais áreas serem demarcadas para os índios, do agronegócio ser afetado e população. Inclusive, na semana passada, aqui no Pix News, o Marcelo trouxe uma matéria de uma frente parlamentar formada aqui em Santa Catarina que diz que lá no oeste, índios que nunca foram vistos naquela região, agora aparecem do nada, dizendo que aquelas áreas pertenciam a eles. E aí, se você não tem uma situação jurídica para amparar isso, a gente entra nessa decisão, que lá no século XIX, no século XX, mas sim, claro, tudo isso aqui era do índio, a gente sabe disso. Mas agora a gente está em outro momento. O índio, inclusive, usa de toda a infraestrutura que a gente também utiliza, né? Então, essa questão é bem complicada e agora a gente vai aguardar os próximos passos lá no Senado Federal.